A paz do Senhor, meus queridos. Uma boa noite para vocês. Estava aqui refletindo um pouco e pensando sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Ele representa para mim e para você, sobre aquilo que Ele é sobre as nossas vidas. E eu tive pensando, imaginando que o amor de Deus vai além do que aquilo que eu e você pensa. Porque é uma palavra que Ele diz no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. E sobre esse versículo eu tive pensando, imaginando, se eu e você estamos aqui servindo ao Senhor, fazendo a vontade dEle, mesmo em meio a tropeços, mesmo em meio a pecados, mesmo em meio a falhas que nós temos. Mas se eu e você estamos aqui diante da presença dele, se eu e você decidimos aceitá-lo, escolhê-lo como único suficiente Salvador, imagino eu que essa escolha tenha sido um destino ou uma incursão premeditada pelo Senhor para mim e para a sua vida, aonde Ele nos escolhe desde o ventre materno, desde o ventre da nossa mãe. Algumas versões que fala assim: antes mesmo que fosse uma massa uniforme, eu te escolhi, né? Antes que nós pudéssemos ser gerados ou formados, Ele havia traçado um destino para mim, um destino para você. Imagino eu que antes mesmo de eu e você resolver ingressar nesse caminho ou aceitar a Jesus e fazer a vontade dele, trabalhar para a obra, para o reino, acredito eu que Deus já havia separado algo para mim e para você. Deus já havia escrito algo. E imagino eu uma vida onde Ele tem controle, onde Ele tem o destino, onde Ele tem comando de tudo. Porque se eu e você fomos escolhidos antes mesmo de nascermos, pode ter certeza que quem controla a minha e a sua vida é aquele que nos escolheu. Jesus, Deus, aquele que fez todas as coisas. Como diz a palavra, quando ele olha e diz: é bom o que eu fiz, é bom o que eu criei. Imagino que ao escolher eu e você, ao eleger eu e você como profeta, como um ministro, como alguém que iria levar a palavra ou iria dar continuidade ao ministério do Filho aqui na terra, imagino eu que quando Deus olha para o ventre da minha mãe e diz: ele vai nascer, vai se tornar um servo, vai fazer a minha vontade, vai sobressair na minha vontade. Imagino que quando Deus escolhe, Ele diz: é bom o que eu escolhi. Então, no fato de tudo isso, resumindo o versículo, o amor dele é tão grande por mim e por você que ele decide escolher eu e você. Em meio a tantas pessoas, em meio a tantas vidas, em meio a tantas almas perdidas lá fora, não que não é o tempo, não que eles não tenham a chance, não que eles não tenham ainda a disposição ou a disponibilidade de serem chamados, de serem escolhidos, mas pensa bem, eu e você ainda estamos aqui, eu e você ainda está firme, ainda está fiel, eu e você ainda faz, eu e você ainda obedece, eu e você ainda
caminha na direção, mesmo quando nós tropeçamos, mesmo quando nós nos sentimos fracos, mas nós nos erguemos, nos arrependemos e dissemos: Jesus, nós te amamos, nós queremos te servir, nós dependemos de ti. Agora imagina, Deus escolheu eu e escolheu você como ministros, como profetas, e profeta para anunciar as boas novas, a palavra do Senhor, para anunciar aquilo que Deus tem, tanto para mim, quanto para aquele que você ama, quanto para as pessoas que ainda vão ter essa chance de conhecer esse Deus que eu e você conhece. Então, antes de você nascer, antes de você ser formado, antes de eu ser formado, Ele havia nos escolhido. Até mesmo o nome Ele já sabia. Até mesmo o que seríamos Ele já sabia. Porque, na verdade, a nossa vida está no controle dEle. Na verdade, os nossos caminhos são deles, são dEle. Na verdade, a nossa vida pertence a Ele. Eu acho que nós achamos que temos o controle. Nós nos sentimos no comando porque há uma decisão cabível a mim, a você, a ser tomada, de escolher por onde nós vamos, de decidir qual caminho tomarmos. Mas quanto na verdade, quando nós estamos no caminho da graça, no caminho que leva ao céu, no caminho de Jesus, já não vivemos mais nós, mas Cristo que vive em nós. E quando Cristo já vive em nós, a nossa vida já não é mais nossa. Paulo diz: eu fui escolhido como escravo de Cristo. Ele diz: quando nós tornamos escravo de Cristo, nós podemos ser livres. E se você quer ser livre, se liberte. Mas é melhor ser escravo de Cristo do que ser escravo do mundo, ou escravo de Satanás, ou escravo da corrupção, o escravo do pecado, escravo do medo, escravo da depressão, escravo da doença, escravo de não ter certeza de uma salvação, escravo de não ter certeza de que você terá uma vida eterna. Mas a melhor escolha, como Paulo diz, é ser escravo de Cristo. A palavra diz que aquele que busca a sua vida perde, mas aquele que perde a vida por amor de Cristo a encontra. E no meio de tudo isso, eu acredito e creio que o amor de Deus é bem maior, que o amor de Deus excede todos os pensamentos. Há uma palavra poderosa e forte que diz: tudo aquilo que nós pensamos, ou tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós projetamos e fazemos para a nossa vida, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia para conosco, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente além, infinitamente bem mais alto. Ele deseja mais para você, Ele sonha mais por você, Ele projeta bem mais para você. E o que Ele projeta, o que Ele sonha, o que Ele faz é perfeito. Não tem como comparar a vontade de Deus com a nossa vontade. Não tem como comparar os planos de Deus com os nossos planos, ou até mesmo os caminhos dele com os nossos caminhos. Porque nós podemos falhar, nós podemos errar em alguma ponta da nossa vida, em alguma vírgula, em algum estágio, em alguma parada que nós fizermos. Nós podemos cair, nós podemos falhar. Mas Deus nunca falha, Ele nunca erra, Ele sempre traça o caminho certo, Ele sempre planeja direito para sairmos assim vencedores, para termos êxito naquilo que a vontade dele desenhou para nós. Então Deus é melhor, Deus é perfeito. Deus é aquilo que eu e você precisa, Deus é aquilo que eu e você necessita. E há uma palavra ainda que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que servem ao Senhor. Então por que não acreditar que a minha e a sua vida terá uma melhora? Por que não acreditar
que a minha e a sua vida tem um propósito maior? Por que não crer que a minha e a sua vida está andando em uma direção segura, em uma direção que nós temos a certeza que vai dar certo? Jesus disse assim: olha, vós tereis aflições, mas o bom ânimo é válido. Tenha bom ânimo, porque eu venci. E quando ele diz, vocês também vencerão, ele está afirmando que nós vamos vencer, que nós vamos passar por tudo que nós estamos passando, mas no final ele vai conceder a vitória, porque ele é Deus, porque ele é Jesus, porque ele nos amou, porque ele morreu por mim, porque ele morreu por você, porque o sangue que ele derramou por mim, porque o sangue que ele derramou por você não é em vão, não é inválido, tem um preço, e nesse preço a vitória, e nesse preço a salvação, e nesse preço há bênçãos, há milagres, e nesse preço há renovo. E eu me peguei nessa palavra e entendendo isso, baseando nisso, eu acredito que eu não estou aqui por acaso. Eu acredito que eu não sirvo a Ele por um mero acaso. Eu acredito que eu não sirvo a Ele por uma escolha talvez minha. Jesus diz assim para os discípulos: olha, para alguém vir a mim, é o Pai quem me traz. Jesus diz assim: ele nos amou primeiro. A palavra diz que Deus nos amou primeiro. Então, se hoje você acha que amar a Deus foi simplesmente uma escolha supérflua que nasceu do nada em nossos corações, estamos enganados. Amar a Deus é algo que tem sido trabalhado dentro de mim, dentro de você há muito tempo, pelo Espírito Santo. Porque quando Ele decide amar a mim e a você, antes mesmo de nascermos, Ele começou a trabalhar em nossos corações no decorrer desse tempo para que eu e você amássemos a Ele e aceitássemos a Ele, a conhecêssemos e o tivéssemos ideia de como Ele é para mim, para você, de como Ele é para nós. É algo que não podemos explicar, é algo que não podemos tomar nota ou entender ou procurar saber, mas é algo que eu e você tem que viver intensamente, o amor de Deus nas nossas vidas. Fique com essa palavra, receba a graça do Senhor, receba o renovo do Espírito Santo, receba o abraço, o amor de Deus na sua vida. Se você estiver expressando essa palavra, receba aí. Se você estiver agora neste momento, exato momento, precisando sentir o amor de Deus, a graça, sinta o amor dele aí na onde você está ouvindo essa palavra. Porque eu tenho certeza que Deus não escolheu você à toa. Deus não escolheu você por mero acaso. Ele escolheu você porque Ele te designou como profeta. Ele escolheu você porque Ele te designou com um propósito maior, além daquilo que você pensa fazer, além daquilo que você sonha ter. Deus tem mais para você. Deus planejou mais para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha certeza que o amor dele é maior por você. Tenha certeza que o amor dele vai além da compreensão humana por você. Amém? O Senhor é fiel, o Senhor é eterno, Ele nunca falha, Ele nunca vai desistir de mim, Ele nunca vai desistir de você. Ama a Deus, se jogue nos braços dEle, se lança no amor dEle, porque Ele vai fazer grandes coisas pela sua vida. Amém? Graças a Deus, fique na paz do Senhor, fique na paz do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus derrame sobre você a graça, a paz, a alegria. Que Ele derrame sobre você a sua infinita misericórdia. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor por este momento. Querido Deus, eu te agradeço.
Eu te louvo, Jesus, por este momento, por essa palavra. Te agradeço por falar comigo, por falar com o teu povo, por falar com aqueles que te amam, com aqueles que precisam. Senhor Pai, essa palavra vem numa hora certa, numa hora oportuna para mim e para a vida daqueles que estão ouvindo. Deus, eu te peço que o Senhor possa tocar em nossos corações. Pai, eu te peço que o teu Espírito esteja sempre em nós. Te agradeço pelo teu amor. Te agradeço pela tua misericórdia, Senhor. Graça te dou porque o Senhor tem me escolhido. Louvo ao Senhor por ter me, Pai, chamado mesmo antes de nascer, mesmo antes de me tornar, Senhor Pai, o que sou. O Senhor já havia escrito uma história para minha vida. Louvo ao Senhor por tudo isso. Pai, eu louvo ao Senhor neste momento pelos teu povo que está do outro lado, pelos aqueles que me ouvem, aqueles que assistem essa palavra, este vídeo. Pai, vá ao encontro das famílias, vá ao encontro, Senhor meu Deus, aqueles que precisam de um milagre, de um renovo, de uma restauração. Pai, cura, liberta, batiza, transforma em o poder do teu nome, Jesus, que o Senhor possa trazer a alegria para dentro desse lar, para dentro dessa casa, para dentro desse, meu Pai, lugar onde essa palavra está chegando. Eu te peço em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém e amém. Receba em nome de Jesus.